meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso Norte 7 Podcast. Que bom que você está aí acompanhando a gente, seja pelo YouTube, seja pelo Spotify, seja, enfim, qualquer plataforma que você estiver acessando, seja muito bem-vindo. Aproveita, já segue a gente lá nas redes sociais, @Norte7, o 7 numeral, né? @Norte7 Podcast, tudo junto. Segue Adventistas Norte também lá no Instagram, todas as redes, e acompanha a gente. Manda suas mensagens que a gente vai ler depois, tá bom? E estamos aqui mais uma vez com mais um episódio. E deixa eu falar pra vocês, o pessoal aqui tá junto comigo aqui por trás. Tem uma pessoa muito especial aqui com a gente, que vocês já vão ver. E eu vou falar assim, pastor, ele é pastor, tem uma trajetória aí muito grande na obra, vocês vão conhecer muito bem daqui a pouco, mas eu vou falar assim, pastor, é o meu presidente ainda, né? Vocês vão entender depois, mas é o presidente da União Norte Brasileira. Depois a gente muda o status, tá bom, pastor? Pode ser? Tranquilo. Depois a gente muda o status. Então, o presidente da União Norte Brasileira, pastor Leonino Santiago, tá aqui com a gente. Muito bem-vindo, pastor. Obrigado por ter aceitado o convite. O senhor está numa correria grande, a gente sabe, mas obrigado por ter aceitado esse convite. E vou reiterar o que eu disse quando fiz o convite. É um presente pra gente a sua presença aqui nesse momento, para conversar com a gente, para partilhar da sua vida, da sua trajetória. Pode dar o oi aí para todo mundo que está ouvindo a gente, tá? E depois eu quero também, já aproveitando, porque eu quero deixar o senhor falar bastante, fazer uma oração para a gente iniciar esse momento, né? Que vai chegar a muita gente aí, a gente nem sabe, mas a quem chegar, que possa abençoar. Maravilha, Gerane. Muito obrigado para quem está nos assistindo, também nos ouvindo, né? O Norte 7 Podcast é uma iniciativa muito legal, já passou muita gente boa por aqui, tem acompanhado, e eu oro a Deus para que a minha passagem por aqui também abençoe a vida de muita gente e a minha também. Bom demais estar com vocês aqui. Muito obrigada, pastor. Antes de qualquer coisa que a gente faz aqui, já sabemos, né? Pedimos a presença do Senhor. O senhor pode orar para a gente? Com certeza. Vamos orar? Pai do céu, obrigado por essa oportunidade de ouro de estarmos juntos aqui com a Gerlane no Norte 7 Podcast, com a equipe aqui da mídia da União Norte e com todos aqueles que estão conosco, conectados em alguma plataforma. Que esse momento seja de bênção e inspiração para todos, no nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Muito obrigada, pastor. E, bom, eu quero que a nossa conversa aqui seja muito boa, muito legal, para que as pessoas possam lhe conhecer melhor. Muita gente lhe conhece o pastor Leonino, o presidente da União Norte. Eu falei ali no início, né? Depois a gente muda o status, mas eu vou mudar a minha ideia aqui nesse exato momento. Eu quero me desfazer desses títulos agora. Eu quero conversar com o Leonino, né? Com a pessoa do Leonino e lhe conhecer mais a fundo e também fazer com que seja uma oportunidade para as pessoas que estejam vendo, ouvindo a gente, de também saber quem é Leonino. Você pode me responder isso? Com certeza, né? Leonino é um garoto que nasceu no estado de Goiás, na fronteira do Pará, e só nasceu, e já cresci, vivi, casei e trabalho e vivo no Pará até agora, né? Atendendo os estados do Pará, do Amapá e do Maranhão até esse momento. Então, o Leonino é essa pessoa que nasceu na fronteira, atravessou o Rio Araguaia, e hoje estamos aqui casados há 31 anos com a Cleo, e pai da Anne e do Léo Vitor, né? E aí sim, chega onde você falou, né? E pastor da Igreja Adventista, já há 27 anos. Nossa, 27 anos, né? E por falar nisso, falamos aqui de uma vida. 27 anos é uma vida, mais do que a idade da sua filha, né? No caso, ali se equipara ali um pouquinho, né, a idade da sua filha. Então, é de fato uma vida, é a vida inteira da sua filha é o seu ministério. Isso mesmo. Né? Mas aí, para além desse ministério, quem é o Leonino? Menino, criança ali no interior. Como que era o pensamento dele?
Quais eram os sonhos dele enquanto menino ali? Já pensava, já tinha uma ideia ali de tudo isso que poderia acontecer, ou ao menos sonhava com isso? Eu sou filho de uma família muito simples. Meus pais, eles são do Maranhão e vieram para o Goiás e posteriormente para o Pará, né? Então, meu pai era delegado comissionado no interior quando a minha mãe ficou grávida e tinha os irmãos mais velhos. Eu sou do meio, né? Somos 3 homens e 5 mulheres. Então, quando eu nasci, meu pai havia conhecido o Evangelho, gostou muito de ler, sempre gostava de ler, e ele adquiriu uma Bíblia e um livro chamado Ciência do Bom Viver, da escritora Ellen White, e ele se encantou com essa leitura, procurou a igreja que tinha esse material, e ele foi batizado quando minha mãe estava grávida. Eu nasci, então meu pai fez a consagração e disse: esse aqui vai me acompanhar nos caminhos de Deus. Então aí começou a minha história. Desde pequeno, meu pai já cantava, lia a Bíblia, e isso influenciou os que vieram depois de mim. Os mais velhos observavam, olhavam. Hoje eles estão comigo na mesma igreja, no Evangelho, mas eu fui o primeiro a acompanhar meu pai desde que eu nasci, né? E foi quem acompanhou meu pai. Na verdade, só meu pai ia para a igreja e eu ia com ele. Aí, posteriormente, vieram e toda a família hoje, graças a Deus, está junto. Mas quando criança, eu cresci acompanhando meu pai para a igreja, acompanhando meu pai no trabalho, indo para a escola. E logo que eu comecei a estudar, ele dizia: já é bom você sonhar com o que você quer ser, com o que você vai ser, né? Então, no início, como toda criança, as crianças pensam em ser caminhoneiro, em ser piloto de avião. As crianças querem ser tanta coisa interessante, que são os sonhos de criança, né? E no meio desses sonhos, eu admirava muito os pregadores, né? Eles sempre tinham uma coisa legal para passar, sempre uma lição, uma palavra que marcava a gente, criança, e os adultos também gostavam. E eu olhava e eu dizia: eu também quero fazer isso, né? Eu quero ajudar as pessoas, eu quero inspirar as pessoas. E eu não pensava na figura do pastor, eu pensava em falar, em ajudar, inspirar, porque eu via os pregadores fazendo isso. Não eram só pastores que pregavam, né? Às vezes era um jovem, às vezes um adulto, às vezes um professor. E quando o pastor vinha, assim, aí aquela figura encantava, né? De terno, gravata, né? E os pastores que eu tive quando criança eram muito atenciosos, eles se abaixavam, olhavam no olho da gente, pegavam no ombro, falava com a gente, além de falar com os pais. Então, isso me marcou muito quando criança. E aí eu cresci com essa vontade, eu quero fazer isso, né? Eu não era nem de eu quero ser, eu quero fazer isso, eu quero viver isso, né? Eu quero ajudar pessoas. E quando que isso saiu do eu quero para começar de fato fazer? Eu entrei na escola, comecei a estudar. Escola Adventista? Logo não, eu estudei na escola da Igreja Católica quando garoto, né? Os padres e freiras eram nossos professores. Depois, sim, eu fui para a escola adventista quando meus pais mudaram para o Pará. E meu pai me colocou no Clube de Desbravadores. Aí fez toda a diferença. O Clube de Desbravadores é uma atividade da Igreja Adventista para os juvenis, né? E quando ele me disse: eu vou te levar para um clube, na minha cabecinha de garoto de 10 anos, clube era um lugar legal de diversão, de banho, de brincar. Clube, a palavra clube, né? Na nossa cultura. Mas quando eu cheguei lá domingo de manhã, o diretor, eu lembro bem o nome dele, Oswaldo, se abaixou e disse: olha, você veio para o melhor clube do Pará. E aí me recebeu ali, me deu um abraço, me colocou no Clube dos Bravadores. E aí, estudando na escola adventista durante a semana, no sábado na igreja, no domingo eu estava no clube, essa influência foi muito positiva, mesmo que só meu pai estava na igreja e eu. E isso me marcou muito. Então, o pastor que me batizou, um pastor argentino, eu ficava encantado com o sotaque espanhol dele, ali falando português meio truncado, mas era maravilhoso. E foi aí, nesse momento, que eu disse para o meu pai: olha, eu quero estudar e eu quero ser um pastor. Ele disse: o sonho que você tiver, eu vou apoiar você. Você foi consagrado quando criança, e se é esse o teu sonho, então eu vou apoiar você, né? Então era primeiro só o seu pai, a sua mãe ainda não tinha ido para a igreja? Como que foi? Era meu pai, eu fui batizado no Clube de Desbravadores e só nós dois. Sim. Depois veio a outra irmã, mais nova que eu, uma outra irmã chamada Leninha, que hoje é esposa de pastor também, trabalha lá na Bahia, e o irmão caçula não foi batizado, me acompanhava e tudo.
E depois foram vindo todos os irmãos. Por último, a minha mãe, né? A minha mãe, eu batizei minha mãe. Nossa, então foi uma experiência muito legal, porque ela estava na igreja, frequentava, mas não tomou a decisão de batizar. Quando eu me tornei pastor, ela fez essa surpresa. Eu fui com o quarteto e o pastor Fernando Iglesias, na cidade deles, lá em Rio Maria, no Pará, e ela entrou no tanque. Eu não me lembro exatamente, mas foi na década de... Foi antes do ano 2000, 99, 2000, por aí. Ai, como foi? Deve ter sido muito emocionante. Foi assim. Conta eu pra gente estava. essa história. Pastor Fernando Iglesias, ele subiu, fez a pregação, fez o apelo. Era várias uma pessoas. conferência, alguma coisa assim? É um projeto chamado Caravana da Esperança. Muito legal a programação. Cada cidade recebe. Então, nós saímos da sede ali da Associação Sul do Pará, Marabá. Fomos passando nas cidades. Chegamos, e minha mãe perguntou, você vai vir na caravana? Eu falei, sim, eu estou na equipe de apoio. E estava eu e outros pastores da associação. E o pastor Fernando Iglesias era o pregador e cantava com o quarteto. Então eles cantaram, ele pregou e ele fez o apelo. E ele orou pelas pessoas e disse, pastor Leonino, entre no tanque que vai ter um batismo especial. Eu vou fazer aqui a declaração e o senhor vai batizar. E eu entrei tranquilamente, fiz o primeiro batismo de um jovem, um garoto que eu conheci também, que foi um presente, porque ele disse que eu influenciei, ajudei, eu fui batizado. Então já foi emocionante ver um garoto que eu conheci quando estudava lá e agora era um pastor, e ele se tornou um jovem e tomou a decisão. Foi emocionante para mim já. Aí achou que esse era um especial. E ele fez oração e quando nós abrimos os olhos, ele disse assim, agora vire para trás que tem mais uma candidata. E era a minha mãe. Nossa. Aí foi Estava emocionante. Dentro do tanque. Agora, como as histórias se combinam, isso é fruto de um projeto de oração, 40 madrugadas de oração. A gente estava no meio desse programa, né? E a minha filha era pequena e ela disse, papai, eu vou orar pela vovó. O senhor escolhe alguém para orar, a mamãe e outra pessoa. E ela fez um cantinho de oração em casa e a gente orou 5 dias, 10 dias e eu não via muita coisa acontecer, né? E no meio da caravana eu viajei e continuei fazendo oração e mandava mensagem pelo telefone para elas e elas oravam também. E a minha mãe fez essa surpresa, então a oração faz diferença, muita diferença. Deve ter sido muito emocionante. Aí para mim valeu tudo, valeu a pena, né? Ser pastor e batizar a pessoa que me deu a luz, né? Foi algo maravilhoso. Nossa, muito emocionante. Tem mais irmãos pastores na família? Eu tenho uma irmã que é esposa de pastor. Meu cunhado é o pastor João Batista. Hoje ele cuida de ministério pessoal, escola sabatina lá na Bahia e Sergipe. Já foi missionário no Chile, já trabalhou no norte do Brasil, no Nordeste. Hoje está lá no Nordeste, em Salvador. Essa irmã. As demais lideram a igreja nas cidades que moram, né? A maioria está na área da educação. E eu tenho só um irmão hoje, meu irmão caçula faleceu. Meu irmão José Barbosa, eu batizei agora no ano passado na Missão Caleb. Ele recebeu os Calebs lá e depois da pandemia, ouvindo a Novo Tempo, né, estudando a Bíblia, ele tomou a decisão e aí eu tive a alegria de sair daqui e participar lá no sul de Rondônia, do encerramento do Caleb, e ele teve o privilégio de levar mais outras pessoas que trabalhavam com ele lá para serem batizadas também. Então aí a alegria se completa. O que está acontecendo em Gerlândia é engraçado, mas ao mesmo tempo é inspirador, porque quando eu fui era só meu pai e eu. Depois que eu me tornei pastor, durante os primeiros 5 anos, só minha mãe batizou. E eu ficava pensando, será que ninguém mais vai querer? Ninguém mais vai aceitar tanta gente, eu pregando, evangelizando, eu e a Cléo, minha esposa, e aí muita gente decidindo aceitar Jesus e a gente batizando. Mas a minha família, só eu, meu pai e minha mãe e a irmã mais velha. Mas depois de 5 anos, todo ano, sem exceção, tem alguém tomando a decisão. Esse ano, eu tive o privilégio de batizar um primo que é como um irmão, Carlos Gardel. Ele é lá de Imperatriz, do Maranhão. E esse ano ele foi batizado, né, no período aí do início do ano, quando teve o Evangelismo Semana Santa. Foi uma emoção muito grande, que ele é um primo muito querido, né? A esposa adventista, os filhos estudaram na escola adventista. E ele demorou muitos anos, quase 10 anos para tomar a decisão. Então eu já fico pensando, quem vai ser o próximo, né? E eu digo uma coisa para quem está nos ouvindo, muita gente fica assim angustiado com a família, porque a gente ama, né? Está no sangue, está no sobrenome,
E a gente vê tanta gente decidindo, a gente pensa, e por que meu parente não, meu familiar não toma essa decisão? E eu tenho aprendido o seguinte, meu pai dizia, né? Não insista, não discuta, ame sua família e ore. A parte de não discutir não é fácil, né? Mas orar e amar, aí a gente vai fazendo isso. E eu tenho visto isso todo ano, já estou pensando, quem vai ser o próximo? Não sei, eu sei que Deus está preparando alguém. Então a família que antes se reunia para brincar, cantar e dançar, eu ia lá fazer oração e saía nos encontros de fim de ano, Natal, Ano Novo, celebração, confraternização. Agora não, a família se reúne, canta, ora, por incrível que pareça, como hoje temos 2 pastores na família, tem ancião, tem diácono, o último encontro teve uma santa ceia de família. Nossa. Aí foi espetacular. Aí a realização, né? Aí foi emocionante. E os que não são ainda da mesma fé, respeitam hoje, participam, amam, admiram, e eu sinto que eles têm desejo de em breve também passar pela mesma experiência. Então, quem está ouvindo a gente, se tem parente, todo mundo tem um parente querido que a gente ama, não podemos perder a fé. Eu aprendi isso. Não podemos desanimar, desistir das pessoas. Cada uma tem seu tempo, né? Você teve o seu, eu tive o meu. Alguns são mais rápidos, outros demoram. Meu pai, logo que ouviu, decidiu. Minha mãe demorou muito tempo. Eu nasci, cresci, estudei, me tornei pastor para batizá-la. Nossa. Essa mesmo é a prova da persistência na oração, né? Inclusive, a gente estava falando sobre a sua vida, mas a minha também tem essa questão. A minha avó orou 20 anos por mim. Olha aí. Sério? Frutos de oração. Então, vale a pena a gente orar pelas pessoas que a gente ama. Era assim como o senhor fala. Eu sempre ia na casa dela e era, vamos para a igreja? Aí eu, não, vó, não sei o que. Tá bom. Daqui a pouco ela vem de novo. E aí, hoje vamos? Era assim. E orando, e orando. E sempre que ela tinha oportunidade, ela dizia, tô orando muito por você. E nunca vou cansar de orar, até ver você na igreja, até ver você... Porque, assim, eu entendo muito o que o senhor fala, porque quando a gente vive uma vida de bênçãos e vê quantas bênçãos sobrecaem sobre a nossa vida, a gente quer para quem a gente ama também, né? E a gente, às vezes, não consegue entender, né? Nossa, mas eu quero tanto que ele viva isso e sinta. Por isso que, às vezes, dá vontade de brigar e insistir, né? Mas é preciso essa sabedoria, né, pastor? Sabedoria de poder levar pelo testemunho, ou, enfim, ou pela oração mesmo, a persistência da oração. Ela me chamava, eu negava, ela ia orar. Daqui a pouco ela chamava mais uma vez e orar. Quando foi um dia, eu fui, porque o meu coração foi tocado. E até hoje, ó, tô falando dela aqui agora. Olha aí. Porque eu sei que foi ela. Eu sei que foi o joelho no chão dela, né, que influenciou. Hoje ela tá com um quadrinho aí de Alzheimer. Ela não lembra mais de mim às vezes. Mas eu sei que tudo que eu vivi e toda a minha influência veio dela. Cumpriu a missão. Eu sei que ela vai lembrar de mim, sabe onde? Quando a gente for pro céu. Quando chegar lá, ela vai me abraçar de novo e vai lembrar. Mas hoje eu tenho a gratidão por ela. Eu sei que foi a oração. A oração tem muito poder. E o senhor, como família pastoral, tem sempre um alvo de oração, né, pastor? Assim. Olha, as pessoas elas acreditam muito na oração e na oração do pastor. Pois então, é. Parece que tem mais poder. Todo lugar que eu vou tem alguém. Pastor, anote meu nome. Pastor, leve esse nome. E isso, para mim, é uma responsabilidade muito pesada, porque Deus não faz categorias para a oração. Não tem assim uma sala VIP, que alguém é mais ouvido do que o outro. Todos somos filhos de Deus, é claro. Nós que assumimos o ministério, somos pastores, então uma de nossas atribuições é intercessão. E a Bíblia diz ali em São João que o Espírito Santo é quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Tua avó, ela falava e orava, convidava e orava, chamava e orava. Então, oração já diz, né? A gente tem que orar e ter ação, né? E agir também. E agir. E isso é muito legal. Então, se o Espírito Santo é quem convence, e a gente precisa entender isso, aceitar isso e viver, né? Por isso que essa experiência que você falou de oração, para mim é muito forte, porque todo dia pela manhã eu preciso buscar a presença do Senhor, encontrar com meu Senhor
e consultar, meu Deus, o que Ele quer para mim. Muita gente só busca, não, que o Senhor, olha, é como a minha esposa tem uma irmã que ajuda, né? E eu acho engraçado, porque quando a gente sai de manhã para o trabalho, a irmã chega bem cedinho, ela olha, fica sempre na geladeira aquele papelzinho que as mulheres gostam, anota, né? Hoje vai limpar o quarto, lavar o banheiro, fazer isso aqui, arrumar a louça e tal. Quando a lista é pequena, ela fica toda sorri, bem divertida e tudo. Então a oração precisa nos tirar dessa zona de conforto e a gente ir encontrar com o Senhor, saber o que Ele quer da gente e a gente ter tempo para ouvir o que Deus vai me dizer, né? Tua avó era uma mulher de oração, né? Mesmo que hoje ela não lembre, mas ela cumpriu a missão. Então, na minha vida, eu tenho experimentado isso. Meu pai era um homem de oração. Eu ouvi muitas vezes ele orando pelos meus irmãos que não queriam nada com a Bíblia, com Deus, com a igreja. E eu dizia, pai, não compensa o senhor orar, não adianta o senhor orar. O senhor está orando e eles não dão atenção nenhuma. Ele dizia, meu filho, a minha parte é essa, falar e orar. Então, ele marcou muito a minha vida por essas lições simples, mas o valor da oração. E hoje, muita gente também se preocupa. A gente quer fazer, a gente quer falar, a gente quer agir, a gente quer motivar as pessoas, né? Mas a oração é a melhor coisa que a gente pode fazer por alguém. É uma relação de amizade com Deus, né? Você falou aí da listinha, parece que a gente chega e fala, Deus, faz isso, isso, isso e aquilo. Bom dia, tchau. Na verdade, é mais que isso, né? É uma relação de amizade, dizer, Deus, olha, meu coração tá assim, mas eu confio em Ti, né? Faça o que o Senhor achar que é melhor. Acho que é mais assim que deve ser uma oração, né? Porque às vezes a gente já vai com as decisões tomadas para a oração, Só né? querendo o selo de Deus. Só querendo que Ele... Senhor, a sua decisão pode ser igual à minha, por gentileza. É muito, tem que ser muito pura mesmo essa relação. É muito bonito isso. Agora sim, pastor, por falar em oração e decisões, quanto que isso influenciou na sua trajetória, assim, na obra, né? Você pincelou aqui um pouquinho, eu fui para caravana, eu era pastor, estava ali na equipe de apoio, mas como foi que o senhor começou o trabalho na obra? Porque existem muitas pessoas que estão na igreja, tudo, mas quando a gente fala trabalho na obra, as pessoas até às vezes não sabem, né? Mas é quem se envolve mesmo na obra de Deus, trabalha para a igreja, faz parte desse corpo aí de administração da igreja. Como foi que começou a sua relação, né, para essa inserção no trabalho? Foi logo que o senhor se tornou pastor? Como que foi? Com 10 anos eu estava no Clube dos Bravadores, com 16 anos o pastor colocou meu nome para ser ancião jovem. Naquele tempo isso era algo inédito, colocar um garoto, né? E um ancião muito querido, chamado José Amado, até o nome dele é muito legal, ele disse, olha, eu vou ajudar esse garoto, pode deixar ele comigo, né? Ele dizia para mim, no sábado você não precisa usar calça jeans para vir para a igreja, para a gente inspirar os meninos, né? Pode usar qualquer outro dia. Para a igreja você coloca uma roupa social, você tem gravata, se você não tiver eu vou conseguir para você. Aí eu falei, mas precisa disso? Ele disse, olha, na hora do culto é legal, te dá um ar de seriedade, dá respeito, e isso é legal, você vai representar bem. 16 anos e aquele garoto pequeno, de gravata, já ali para a igreja. E aí, então, ele dizia, olha, você pode ser um grande pastor. Você já pensou nisso? Eu disse, eu penso. Eu tenho esse sonho, eu tenho esse plano. Mas o tempo foi passando e eu já estava trabalhando. Naquele tempo eu começava a trabalhar bem cedo. Com 13, 14 anos eu comecei a trabalhar numa empresa já, inclusive estagiei. Eles são muito queridos, né? Eram líderes da igreja que tinham uma empresa, um comércio de autopeças, Gaspar e Divino, 2 irmãos. Me convidaram, confiaram em mim como menino. E não tinham dificuldade de me ensinar, de me instruir, olha, faça esse curso, faça isso. Eu trabalhava numa autopeças, completei a maioridade, 18 anos, aí já conheci a Cleo, que é a minha esposa, e eu falei para ela, Cleo, eu quero ser pastor, você vai comigo? E a melhor amiga dela era a esposa de pastor, a esposa do nosso pastor. Ela dizia, não, ela fica muito só, e eu acho que isso não é muito legal, eu acho que não é isso que eu quero. Tudo bem, aí o tempo passou, não demorou muito, nós casamos,
e estávamos na cidade do sul do Pará, em Xinguara, e fomos gerenciar uma loja, fomos morar ali, a empresa cuidava muito bem da gente, e surgiu um projeto na igreja naquele tempo, chamado Missão Global, que era o desafio de famílias que aceitassem ir para um lugar que não tem igreja, para plantar uma igreja e liderar a igreja durante um ano. Eu falei com o meu pastor, ele disse, você aceita o desafio? Eu aceito, com a minha esposa. Ele disse, e o teu trabalho? Aí eu fui falar com o meu patrão, o dono da empresa, ele disse, olha, eu te libero um ano e te dou uma ajuda, mas é para você voltar. Tu vai um ano lá, é um ano de sabático, um ano de férias, um ano missionário. Ele é muito missionário, Divino e Gaspar. E ele disse, não apoiar, você vai. Já veja aí com a missão, onde é que vai ser a cidade, nós vamos te dar apoio. Você pode ir, depois você volta. E eu comecei a olhar, falei com o pastor, e aconteceu um evangelismo grande com o pastor Moisés Batista, ele era evangelista na época, e ele foi para a cidade que a gente estava. E ao chegar lá, junto com o pastor distrital... Qual era a cidade? Eu morava em Xinguara e o evangelismo era em Rio Maria, a cidade dos meus pais. Tá. E eu ia lá ajudar, porque eu queria aprender as técnicas de evangelização, melhorar para ir para a cidade que eu ia assumir com a minha esposa. Recém-casado, primeiro ano de casado, lua de mel e querendo cumprir a missão, e fui para o evangelismo. E o pastor Moisés Batista chamou os que ajudavam, os apoiadores, e disse, olha, você, quem é você, o que você faz? Aí conheceu a gente, gostou muito, e ele disse, olha, qual o teu plano? E eu contei para ele, eu quero ser missionário com a minha esposa, eu vou para um ano, que hoje chama um ano de missão. Então, naquele tempo era Missão Global, projeto pioneiro, e ele disse, não, você não vai. Eu disse, como não vou, pastor? Ele disse, não, você vai fazer teologia. E eu disse, é o meu sonho, mas vai demorar 4 anos estudando, eu quero é pregar o evangelho, Jesus vai voltar logo, eu vou ficar 4 anos na faculdade, dentro de uma sala de aula. Ele disse, você quer o quê? Eu falei, eu quero pregar o evangelho. Ele disse, tá bom, então eu vou providenciar, você passa no vestibular, faz a prova, que você vai estudar e vai trabalhar. Então eu decidi ali, já era o mês de outubro, novembro chegou, já era o vestibular. Eu falei com o meu patrão, já resolvi tudo em uma semana. A Cleo foi quem me incentivou, ela disse, olha, se você quer ir, eu vou apoiar você. Eu iria com você para a cidade, eu vou com você para a faculdade de teologia. E aí eu fui, fiz a prova, fiz o vestibular, e como estava bem jovem, fui muito bem colocado, e Deus abençoou. E eu fui fazer teologia e ser obreiro bíblico do pastor da faculdade. Qual foi a faculdade? Lá na Bahia, hoje é chamado de FADB, era o antigo IAN. E o pastor Tércio Duarte era o pastor no estado do Pará, na Missão Baixo Amazonas, e foi se preparar para a jubilação. Então ele saiu de presidente para ser o distrital lá da faculdade, para ser o pastor da faculdade, pastor do IAN. E ele me conhecia como ancião aqui, e ele me chamou, olha, você vai ser obreiro bíblico, trabalhar comigo aqui. Então, quando você não estiver na sala de aula, você vai me ajudar. Então, eu estudei fazendo obra bíblica. Foi muito legal, porque cada ano a gente plantava uma igreja ali ao redor do IAN. Aí já estava definitivamente na obra. Aí já comecei, eu era desbravador, ancião de igreja, aí fui estudar teologia e fazendo a obra bíblica durante todos os anos, e fui chamado, meu primeiro chamado foi para o sul do Pará. O pastor Moisés Batista era o presidente da missão, e inclusive, Gerlane, eu tive o privilégio de chamá-lo para trabalhar comigo aqui também, e agora fazer a jubilação dele, o pastor que me chamou. Eu tive o privilégio de fazer a jubilação, ele jubilou muito bem, fazendo um lindo trabalho. E um milagre que para mim me inspira é assim, ele começou como pastor distrital na cidade de Monte Dourado, na fronteira ali do Amapá. E ele encerrou a carreira dele como pastor, presidente da Missão para Amapá, lá em Monte Dourado, pregando na mesma igreja que ele pregou o primeiro sermão, ele fez o último sermão. Nossa, deve ter sido algo emocionante. impactante para ele e para a gente, isso inspira muito, né? Porque faz uma reflexão aí, né, sobre toda essa trajetória e tudo. Então, você perguntou como é que foi essa inserção. Então, eu vejo que as novas gerações é o melhor investimento para a família, para a sociedade, para a igreja. Então, muita gente que está nos ouvindo agora tem filhos, tem sobrinhos, olhem muito carinhosamente para esses meninos e meninas. A atenção que a gente dá para eles, uma palavra de incentivo, a bênção faz diferença. Quando você diz para uma criança, você não consegue, você não dá conta, você é isso, você é aquilo, isso é uma maldição. Quando você diz, olha, você é capaz, Deus vai te abençoar,
Eu ouvi muito isso, né? E eu nunca imaginei, porque eu queria ser pastor, e eu sou pastor, mas não de ser pastor e ter responsabilidades na igreja, de liderar e fazer outras coisas, né? Na minha cabeça, no meu coração, sempre foi isso. Inclusive, quando eu entrei no ministério, trabalhei no distrito em Parauapebas 5 anos, depois trabalhei em Redenção, e aí eu fui para Marabá, para o departamento de mordomia cristã, e eu liguei para o meu pai e disse: pai, agora ora por mim, a responsabilidade se ampliou, cresceu, vou ter que atender o campo inteiro. Ele disse: me diz uma coisa, você vai deixar de ser pastor? Vai ser outra coisa? Eu disse: não. Ele disse: só isso me basta. Então isso para mim me inspirou muito. E isso é bom, porque desde cedo eu ouvi gente que Deus foi colocando no meu caminho, meu pai, líderes de igreja, gente que falava tanta coisa boa, positiva, que as negativas ficavam em segundo plano, em segundo lugar, as críticas que todo mundo recebe, mas as coisas boas encheram minha cabeça e meu coração, e eu levo isso comigo hoje, né? Então, falar para adolescentes, jovens e crianças que com Deus eles podem, que é possível, é algo muito necessário no mundo que a gente vive hoje. Há muita descrença, ninguém acredita em ninguém e as pessoas não acreditam nem nelas mesmas. Aí sofrem a baixa estima, sofrem depressão, ansiedade, pânico e tantas outras coisas. E hoje o nosso mundo é doente emocional depois desse Covid, e o que a gente pode fazer é inspirar, motivar, ajudar. Não estou falando de bajulação, não é isso. Mas olhar nos olhos de uma criança, de um adolescente e dizer: olha, você pode, você é capaz, transmitir confiança. Funciona. Comigo foi inspirador e continua sendo até hoje. Então, eu entrei no ministério por causa de pessoas que foram abrindo portas e dizendo que era possível, incentivando, e a gente vai estudando, aprendendo, crescendo, e alguém incentivando, motivando para a gente fazer mais. E o seu pai principalmente, né? Acreditando. O senhor falou uma coisa muito importante aí sobre essa questão dos pais acreditarem, validarem os filhos, né? Como o senhor falou, não é bajulação, mas o fato daquela criança que está tendo a personalidade formada ali, né? Saber que pode contar com alguém, tem uma base ali que pode contar, faz toda a diferença para a trajetória dela ali no futuro, né? Para essa construção aí, para ter essa motivação de seguir, de correr atrás dos sonhos. Eu tô gostando muito de saber da sua trajetória assim, porque a gente começou aqui falando de títulos, de algo, mas por trás disso tem muita coisa que às vezes as pessoas não têm conhecimento. E por não ter conhecimento, pode até limitar a uma ideia de que, nossa, eu não consigo avançar, chegar um dia a isso porque, muito difícil. Mas é difícil, mas vale a pena, né? E ouvir tudo assim que o senhor tá trazendo pra gente, acho que com certeza alguém vai ouvir e vai dizer: nossa, eu só preciso começar a caminhar agora. Não preciso pular, não, fazer trampolim ali, não, mas eu preciso caminhar. É verdade. Olha, você falou aí da influência, da bênção, da maldição, da influência com a criança. Os especialistas falam que os 1000 dias, né? Há uma tese baseada nos primeiros 1000 dias de nossa vida, né? E agora, inclusive, essa última revista adventista, o Dr. Marcos Benedito, ele até escreve sobre a epigenética, né? A influência que a gente recebe dos pais, da mãe, dos avós, que atravessa gerações. Quando você olha os 10 mandamentos, lá está escrito, né? Eis que eu visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Isso é sério. E ele diz: mas eu faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam. Então, a minha influência, o que eu faço, o que eu digo, a maneira, isso tem uma influência muito grande sobre aqueles que vêm depois de mim. Então, isso é muito sério e a gente precisa abençoar mais para mudar a história, né? Para mudar as gerações. Então, isso é muito sério. E aí você falou da questão de títulos, de função. Na verdade, Erlane, tanto na igreja, a igreja adventista, ela não tem a hierarquia dela, ela é muito cristã e bíblica, porque assim, na carreira militar tem o carreirismo. O soldado vai subindo de patente, aí ele vai se tornando soldado, sargento, e aí vai crescendo as patentes.
e ele não cai, a não ser por falha grave ou alguma disciplina militar. Agora, em outras carreiras também há hierarquia, mas no ministério adventista nós somos pastores. Pastores cuidando de uma igreja, pastores cuidando da administração, dependendo da sua formação, pastores cuidando de escola, pastores cuidando da rede de saúde, mas somos pastores. É como a carreira do direito, tem várias funções, mas quem é um juiz, um promotor, um delegado, um advogado, ele é formado em direito. E na igreja adventista, o pastor faz teologia para cuidar de gente em diversas funções. E não há carreirismo, né? Mas é claro, a influência é diferenciada nas funções que a gente trabalha. A escola, a educação. A igreja adventista cuida de 3 pilares muito fortes, né? Jesus Cristo, ele pregava, ensinava e curava. Então a igreja trabalha com a pregação do evangelho, com o ensino, que é a educação, e com a cura. A cura não é só clínicas, hospitais, que a igreja tem milhares pelo mundo, né? No norte, aqui no Pará, são 2, Hospital Adventista de Belém, Hospital Adventista de Barcarena, e tem outros no Brasil, mas é a mensagem de saúde, o corpo como templo do Espírito Santo. E isso eu vi desde cedo no Clube Desbravador, eu via meu pai ali que cuidava das pessoas simples, meu pai e minha mãe muito simples, mas diziam, né, a alimentação, o que era saudável, e a gente que é criança, a gente quer comer qualquer hora, quer comer de qualquer jeito. Ele dizia, olha, isso aqui é bom para você ficar inteligente, isso aqui, você quer crescer, isso aqui é bom para você, você quer brincar, quer correr, quer ter energia, come isso aqui. Então vai brincando, vai falando e ensinando aquilo que é saudável. Então você falou aí, lembrou muito bem que a nossa influência é formada de pequenos atos, das coisas pequenas. E às vezes a gente vê alguém hoje que tem uma responsabilidade grande, ou numa empresa, ou na igreja, ou na vida, na sociedade, parece que não, essa pessoa aí conseguiu muito fácil, né? Chegou, não é assim, né? Tudo tem uma história. Por detrás de todas as pessoas tem uma vida, como você falou, né? Tem uma vida, e ao lado dessa pessoa tem uma família que às vezes não aparece, mas que dá o suporte. Você está aqui, aí tem uma família, você falou da tua avó, tem a tua mãe, teu esposo, teu filhinho, todo mundo torcendo. Quanto melhor você faz teu trabalho, mais eles se realizam em você. E às vezes não aparece. A mesma coisa, nós temos uma família do lado, uma esposa que ora, que cuida, que arruma, que prepara a roupa, que ajeita. Então quem aparece às vezes é mas há um bastidor muito grande. E é por isso que eu sempre digo para as pessoas, o teu sucesso é o sucesso de muita gente que te ama. Família, amigos, gente que torce por você, às vezes nem está junto com você, mas é aquela pessoa que te incentivou, te apoiou, e quando vê você crescendo, se realizando, produzindo, eles se realizam juntos, né? E quando você tem um fracasso, um desânimo, eles sofrem juntos, porque eles querem vencer junto, né? Aquela filosofia do mundo aí, eu vivo a minha vida, ninguém tem nada a ver com isso é diabólico, não é de Deus, e não é verdadeiro, porque as pessoas se arrumam para se apresentarem para outras pessoas, falam para influenciar outras pessoas, ouvem para receber a inspiração de outras pessoas, né? Então, desde cedo eu aprendi isso, e a gente depende dos outros, né? Nós vivemos uma codependência, não é dependência, porque viver dependente não é saudável. Paulo diz, né? Para a gente não ser pesado para ninguém. Mas independência também é um mito. Nós somos codependentes. Nós vivemos em comunidade. É na família, no trabalho, na escola, no ônibus coletivo. Por isso que o nome é coletivo, né? Então, na vida, tudo é coletivo, e isso é maravilhoso, né? Mesmo hoje, a gente olhando, tem o presidente da República, mas ele trabalha com muita gente. Tem o governador do estado, tem muita gente. Tem o pastor da igreja, tem muita gente. Então, talvez tenha alguém ouvindo a gente agora e pensando assim, não, eu vou arrebentar, vou fazer sozinho. Ninguém vence sozinho, ninguém vence, né? Você foi me perguntando, aí quando a gente vai respondendo, a gente vai lembrando de tanta gente querida que fez parte da história, né? Na programação que nós fizemos, que é chamado PDL, Programa de Desenvolvimento de Liderança, eles fazem 3 perguntas. A primeira é, quem foi que influenciou você na sua vida desde que você nasceu até agora? E se te perguntarem, aí você vai, eu falei, você já está pensando em muita gente. Quem está ouvindo a gente também. Então é gente que faz gente. Gente constrói gente, né? Aí a segunda pergunta, lugares que marcaram a tua caminhada. Aí você lembra onde você nasceu, onde você cresceu. Olha a experiência de Jesus Cristo. Muita gente confunde as coisas, né? Jesus nasceu em Belém, cidadezinha pequena.
foi criado em Nazaré, quando ele fugiu com José e Maria para o Egito, ali no Jumentinho. Voltou do Egito para Nazaré. Então ele nasceu em Belém, foi criado em Nazaré, e ele pregou ali na região e morreu em Jerusalém, no Monte Calvário. Então 3 lugares aparecem: Belém, Nazaré, Jerusalém. E na tua história? Quantos lugares? Na minha história e na história de quem está nos ouvindo, né? E eu achei muito legal isso. Pessoas, lugares. Eu achei que era já tudo. Eles disseram, não, agora lembra de momentos que marcaram sua caminhada. A tua pergunta que você fez, né? Então, minha vida, e eu tenho assim 7 momentos especiais, né? Quando eu nasci, meu pai me consagrou. Aí conheci a Cleo, namoramos, casamos, ou segundo um milagre, né? Porque, na verdade, foi até engraçado. Um colega de São Paulo entrou em contato comigo e disse, olha, na tua igreja aí tem uma jovem muito legal, que ela vai ser uma grande líder, vai ser uma excelente esposa de pastor. Eu queria conhecer ela é tua amiga. Aí você faz esse meio de campo. Eu falei, quem é? Ele disse, é Cleonice. E ela era minha amiga, muito amiga, né? Porque nossa família, os irmãos dela trabalhavam comigo. E aí eu abri os olhos, eu falei, olha, realmente é verdade, quem sabe, né? Não, e minha amiga ali começamos a conversar e que aí bom aconteceu. Que esse colega muito, ele me ajudou muito. Então esse negócio é legal, né? Pessoas que marcam a nossa caminhada, lugares que marcaram a nossa caminhada e momentos que marcaram a nossa caminhada. Então, meu pai me consagrou no nascimento, o meu casamento foi um milagre, depois a minha filha, a Anne, porque 5 anos ficamos casados sem ter filhos. E será que vai vir, vai engravidar? E fizemos todos os exames, não tinha nada, mas o médico disse, olha, agora é esperar. E a gente aguardava até que veio. A Anne foi um milagre. E o médico disse, olha, o teu útero é difícil de ter outro filho, né? Mas a gente achou, veio um, logo vem outro. Aí demorou da Anne para o Léo Vitor 14 anos. Nossa. Então o Léo também é um milagre, é 2 filhos únicos, né? Para mim são milagres que Deus nos deu. E o chamado para o ministério, que é assim, que eu gosto muito, né? Igual você perguntou, quem é o leonino, né? Então a gente tenta ver além disso, porque antes do ministério eu já era leonino, com o ministério eu sou leonino, e o ministério é aquilo que a gente faz, né? E termina sendo aquilo que a gente é também. Hoje não tem como imaginar a vida sem ser no ministério, né? É algo que eu acho que norteou toda a sua vida. E você teve muito pouco tempo fora do ministério, só a infância ali, e depois já entrou e não saiu mais. E a sua vida foi pautada nisso. Sua família foi construída no ministério, toda a sua trajetória, tudo. Acho que todos, se você for marcar vários desses momentos que o senhor falou aí, tudo tem a ver com o ministério, né? Não tem esse momento aqui que eu não tenho nada a ver com... É difícil, acho que não... Não dá para desassociar. Não dá para desassociar, mas aí de uma forma positiva, né? Porque é baseado nele que todas as bênçãos vieram, né? E aí, falando nessa trajetória e falando de momentos, e também sobre o que a gente falou, sobre a questão de chegar em cargos e títulos. Na época lá no sul do Pará, né, que você estava citando aqui pra gente, você começou como um pastor ali distrital, né? É interessante dizer para as pessoas que o pastor geralmente ele começa aí, né, no distrito, e aí ele cuida da igreja. E como foi que veio, eu não sei se é o que vai me contar, se veio um desejo, um sonho de vir para a administração, ou se ali na igreja alguém lhe viu e disse, esse rapaz aí tem um potencial para cuidar de mais igrejas ou mais coisas relacionadas à igreja. Como que foi essa transição aí de igreja para administração, por exemplo? Há um princípio que diz assim, o chamado é de Deus, e ele chama todos para o ministério, que cada um tem a sua missão na vida, né? No ministério pastoral, quando a gente decide deixar tudo e ser pastor, a gente se dedica 24 horas para o ministério integral, né? Aí é exclusivo, ministério exclusivo, que é o meu caso. É importante dizer que na igreja adventista é assim. Isso. Em alguns lugares são part-time, né, que é parcial. O pastor, ele é pastor da comunidade e pode fazer outras coisas. Alguns pastores têm outra profissão, né?
Na Igreja Adventista é essa exclusividade. Essa exclusividade. O pastor é pastor 100% integral. Então, eu aceitei o chamado, fui trabalhar cuidando de igreja. O pastor distrital, o distrito pode ser um bairro ou um conjunto de bairros, pode ser no interior uma cidade ou mais de um município, né? No meu caso, eu cuidava de 7 cidades naquele tempo. Quando eu comecei o ministério, no interior, em todo o Pará e Amapá, tinha 29 pastores, eu fui o pastor número 30, hoje temos mais de 120, 130, né? Então, é uma benção. E quando eu comecei, a minha visão, e até hoje continua sendo, é pastor. Pastor é que cuida de gente, cuida de ovelha, está com as pessoas, né? Porque a verdade é assim, a ovelha com pastor é uma ovelha, sem pastor ela continua sendo ovelha. O pastor com ovelha, ele é pastor. Sem ovelha, ele é um homem qualquer, porque não faz sentido pastor sem ovelhas, né? E a Igreja Adventista ela trabalha muito com capacidades, com as competências ministeriais, que é assim, hoje os tesoureiros da igreja que cuidam da área financeira da Igreja Adventista, eles são pastores formados em teologia, né, pela própria igreja, mas eles têm contabilidade, administração e cursos na área financeira. Os colegas que atuam na área administrativa são aqueles que a igreja, durante a sua caminhada, uma boa parte deles tiveram, além de teologia, uma formação para isso, a igreja deu essa oportunidade. No meu caso, tudo foi muito precoce, eu casei muito cedo, com 20 anos, entrei no ministério já com 24, e aí nos primeiros 4 anos fui ordenado no primeiro distrito, não é muito comum, Deus foi abençoando os resultados, o trabalho, a igreja, os irmãos, e a gente muito intenso, muito ativo, a Cleo me ajudando bastante. Daí veio o mestrado em teologia pastoral. E eu, com foco ali, fiz o meu mestrado em crescimento de igreja, na época em Parauapebas, lá também no IAN. Então, fiz a faculdade, lá o bacharelado, depois o mestrado. E recebi um telefonema do presidente do campo, na época o pastor Ezequias, um grande líder, muito empreendedor. Ezequias Guimarães, ele disse assim, Leonino, você está onde? Eu falei, eu estou no IAN, aqui na faculdade, saindo, último dia de aula, voltando para Marabá. Ele disse, então, quando você chegar, você vem na minha sala, você não vai mais para o distrito, você não vai ser o pastor distrital. Com essas palavras. Eu pensei, o que eu fiz? O que aconteceu? Nossa. O coração. Aí eu olhei para a Cleo, tem alguma coisa, muita coisa passou na minha cabeça, será que se eu estou saindo, eu vou perder meu ministério, porque eu não vou mais para o distrito. Fiz aquela viagem angustiado. Quando eu cheguei lá, não fui para casa, fui direto para o escritório. Cheguei na hora do expediente, ele estava lá, pedi para falar com ele. Ele disse, sente aí, vamos fazer uma oração. Ele disse, olha, você não vai mais para o teu distrito. A comissão se reuniu, avaliou e você não vai ser mais o pastor de lá. De novo com essas palavras. Aí faltou o sangue, né? O chão. E ele disse, a igreja está avaliando e uma recomendação que precisamos de um departamental de mordomia cristã que cuidar da fidelidade da igreja. E é o seu nome. Eu fiquei calado, quieto, ali, frio. E ele disse, você não está feliz? Eu disse, não, eu estou assustado. Estou assustado. Então, você perguntou como é que foi essa caminhada de sair da igreja, do pastorado ministerial, do distrito, para o escritório. Então, eu vim para esse departamento. Daí, trabalhei na área de ministério pessoal, escola sabatina na mesma região. E na assembleia, o presidente foi chamado para outro campo. O secretário assumiu como presidente, pastor Gilberto Ribeiro, na época. E aí a Assembleia, ele indicou e a Assembleia a comissão, né? Porque na igreja tem uma coisa bem legal que é assim, ó, a comissão da igreja, ela sempre trabalha com um grupo de pessoas, nunca um homem sozinho decide, não é o pastor, não é o ancião, é a comissão lá na igreja local. A organização da igreja, missão, associação, união, divisão, conferência geral, também trabalha com comissões. Muito legal isso, é autonomia compartilhada. Então, quando é uma assembleia, convocação, aí o pastor é eleito numa assembleia. Quando é uma comissão, ele é nomeado. A comissão, ela é eleita na assembleia. Então, a assembleia acontece a cada 4 anos no campo, a cada 5 anos na união, divisão e conferência geral. E nesse período que não há assembleia, uma comissão pode chamar um pastor, pode convidar ele para mudar de função. Então, aconteceu comigo de sair do distrito e ir para o departamento. Atuei em vários departamentos e aí numa assembleia me desafiaram para a administração como secretário de um campo. Qual era esse? Lá no sul do Pará, em Marabá. Aí trabalhamos lá e estava animado fazendo um trabalho ali, recebemos um convite para ir para o Amazonas, um campo missionário com muita
tribo indígena, com muita água, né? O Amazonas é maravilhoso, a cidade de Manaus, mas tem todo o interior. E aí lá eu fui ser secretário e evangelista. Era o meu sonho pastoral, pregar para os índios, para tribos indígenas. Eu preguei com tradutores, né? A gente falava português, eles traduziam para o dialeto deles ali. Muito impactante. Histórias assim Qual incríveis. Era a associação? Associação Central Amazonas, na cidade de Manaus. Se Um identifica. povo muito querido, muito querido. A capital de Manaus e aí o interior do estado, que a gente viajava 3, 4 dias de barco, ou então pegava carona no avião dos Correios, Nossa. que ia levar os malotes, e é uma aventura muito legal. E nas lanchas com os irmãos ribeirinhos ali, vários lugares que naquele tempo não tinha internet, né? Eu estava secretário e evangelista lá no Amazonas, fazendo evangelismo no interior, numa cidade chamada Irunepé, e eu estava numa comunidade mais afastada com um grupo chamado Luzeiros, que é um grupo de médicos missionários. E eles estavam nos ajudando lá, e lá não tinha internet, não tinha celular e nem telefone. Essa comissão se reuniu lá em Ji-Paraná, em Rondônia, fizeram a eleição e nomearam o pastor Leonino, elegeram o pastor Leonino como presidente, mas não conseguiram falar comigo. E aí um dia, sério? segundo dia, nada, e eu voltando para vir com os médicos, nós aterrissamos na cidade de Tefé, aí lá deu sinal. E a minha esposa disse, olha, já falaram comigo e vão procurar você. Eu disse, aconteceu um problema? Ela disse, não é um problema, mas vai mudar tudo. E eu disse, você pode falar? Ela disse, eu não posso, porque o pastor disse que ele quer falar contigo. E aí o presidente da União, naquele tempo, o pastor Marlington Lopes, me ligou e disse, você está onde? Eu falei, estou em Tefé, o avião está abastecendo, nós vamos para Manaus. Ele disse, então, chegando no aeroporto de Manaus, tua esposa vai te encontrar, vai levar uma mala de roupa limpa, e você não vai para casa, vai para Rondônia, Ji-Paraná. Você foi eleito presidente da Associação Sul de Rondônia. Nossa. Então aí eu fui pastor distrital, departamental, secretário de 2 associações, e aí fui cuidar de um campo muito interessante que estava começando lá no sul de Rondônia, e aí isso me ensinou, porque eu cheguei lá, Gerlane, já estavam todos eleitos. Secretário, tesoureiro, na época o secretário pastor Nelson Susso, hoje é presidente no Amazonas, o tesoureiro pastor Dario, você conhece, hoje está no sul do Pará, em Marabá, e eu conheci essas pessoas e toda a equipe, departamentais, as secretárias, o pessoal de manutenção. Então eu cheguei lá, eles me receberam muito bem e aprendi a trabalhar com gente que eu nunca vi, mas que já a equipe foi, não foi eu que formei a equipe, não foi eu que indiquei ninguém. Cheguei lá, a equipe pronta, me abraçou, trabalhei com eles e aprendi que muita gente que eu não conheço tem capacidades que eu também preciso. Foi uma lição de vida para mim, e para minha família, para minha liderança. Ou seja, se eu trabalho só com quem eu conheço, eu vou limitar minha atuação. Muita gente que eu não conheço tem capacidades incríveis que podem me ajudar e agregar. Aí trabalhei lá, foi quando eu recebi. Na época eu estava lá como presidente, o desafio, fui nomeado como secretário da União Noroeste, que foi dividida a União Norte Brasileira. Os estados do Pará, Maranhão e Amapá ficaram para essa União Norte, e os estados do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima para a União Noroeste. Então aí eu fui convidado como secretário para lá. Aí eu saí do campo para a União, essa esfera que atende essa região maior. E enquanto estava preparando a documentação, trabalhei 1 mês ali com o pastor Gilmar, na época o pastor Celso, a divisão sul-americana. Então tinha feito a nomeação do pastor Marlington Lopes, que era o nosso presidente na União Norte, para a União Sul Brasileira, de onde ele é. E foram eleger um novo presidente para a União Norte Brasileira. E aí falaram o meu nome, né? Eu fiquei impactado de novo, porque eu tinha chegado em Belém trazendo dois blazers, né? Um terno e um blazer e 2 camisas, porque eu ia ficar 3 dias, participar das reuniões e levar os documentos para Manaus. Essa era a minha missão, eu era o secretário da União. Eu estava um pouquinho mais de 1 mês, né? Tinha passado poucos dias, e vim para essa reunião, para voltar para Manaus, e a minha esposa grávida lá em Rondônia. Então, a minha preocupação como pai, como marido, como esposo, era com ela, a gravidez de 8 meses, mudança, estava saindo de Ji-Paraná para Manaus.
E agora a notícia, você foi nomeado presidente da União Norte. Então é muita coisa, todo mundo dando os parabéns, e eu preocupado. E no corredor... Os parabéns, eu preocupado com no corredor lá da União eu estava indignado até. Tanta gente quer ser, tanta gente sonha. Você perguntou, a pessoa tem um sonho de ser? Alguns têm, mas muitos não têm. E eu não tive esse sonho, não tinha esse meu sonho, é ser pastor. Então, no corredor, a esposa do pastor Marlon, a irmã Denise, estava preparando suas coisas para ir viajar. Ela olhou, e mulher muito sensível, perceptiva, e ela disse, você não está bem? Eu disse, não estou muito legal. Ela disse, qual o problema? Eu disse, acabaram de me comunicar que eu fui nomeado presidente da União no lugar do teu esposo. E ela disse, e qual o problema? Eu disse, eu estou há pouco tempo lá, minha esposa está grávida e eu não tenho essa vontade, tem muitos que querem ser. Ela disse, mas se fosse outro nome, outro colega seu, você acreditaria que era Deus? Eu disse, sim. Ela disse, só porque foi o seu nome, você está duvidando? Nossa. Foi o Espírito Santo falando. Aí eu me calei, agradeci, ali só com a cabeça. Espiritual. Aqueles toques na vida assim que você acorda. Aí eu fui direto para o banheiro, chorei, lavei o rosto, liguei para minha esposa e ela disse, deixa Deus e a igreja dirigir. E o pastor Herto, ele dizia assim, Deus é maior que a igreja é maior do que nós. E eu sempre aprendi a confiar e nesse momento de novo confiamos. E aí estamos aqui há 13 anos encerrando essa caminhada, esse período, esse tempo agora nessa união tão abençoada, tão querida do Brasil. E aí chegou aquele momento que eu falei, no meio da nossa conversa a gente muda o status. Para quem não sabe, é difícil alguém não saber, se for da nossa comunidade da igreja aí, mas tem outras pessoas que assistem ou ouvem aí, né, a gente. Para quem não sabe, esse é um podcast um pouquinho sentimental aqui, né, pastor? A gente está evitando aqui chegar naquele momento meio sentimental, mas é um pouco difícil. Mas é um momento que o senhor está se despedindo aqui da União Norte Brasileira, como ele acabou de falar. 13 anos, né? Teve toda essa estrada e essa trajetória que o senhor contou aqui pra gente em alguns minutos, mas que foram anos de dedicação a essa obra, né? Foram e ainda tem muitos ainda, porém aqui nesse momento você está encerrando um ciclo, que é a União Norte Brasileira, e pelo que eu entendi, foi o maior tempo em um local, né? 13 anos. Agora eu falo, é mais do que uma vida, porque o seu filho tem menos que isso. Exato. Não tem? Isso, ele tem 12. Então, Leozinho, sabe que horas eu lembrei do Leozinho, que é o filho do pastor Leonino? Aquele momento que o senhor falou assim, que o seu pastor, ou foi o ancião, não lembro, pediu para o senhor colocar um terninho bem pequenininho e ir para a igreja. Eu imaginei o Leozinho, a figura do Leozinho. Verdade. Porque para quem não conhece, o Léo Vitor, que é o filho do pastor, é a Xerox um pouquinho menor dele. Muito parecido, e quando ele veste o terninho lá, né? Aí que fica parecido mesmo, né? E aí, esse tempo todo, Léo nasceu aqui, não foi? Sim. Léo nasceu aqui, o Leozinho. E, pastor, eu não quero dizer assim, o que o senhor vai levar daqui, ou o que o senhor vai lembrar, mas como o senhor falou de marcas, de momentos, quais são as maiores marcas que o senhor vai guardar com carinho daqui? E a gente não sabe os desígnios do Senhor, né? Não sabemos se de repente você vai voltar para cá. Mas para guardar nesse momento, para levar na sua mala, que grandes marcas o senhor pode comentar para a gente aqui do seu trabalho, da sua trajetória na União Norte? Como eu te falei, o meu ministério é marcado assim por gente, né? Eu entrei no ministério com a minha filha com 15 dias no colo. Então a idade dela, 27 anos, é o tempo do ministério, né? A Cleo, minha companheira, há 31 anos, tenho mais tempo com ela do que solteiro. E aí você lembrou do Leozinho, então o Leozinho nasceu aqui, eu estava aqui, fui buscar a esposa, ela veio, ele nasceu, então estamos completando 13 anos de União Norte. A idade do Léo, ele vai completar 13 anos, ele vai fazer aniversário agora. Então aí você pergunta, que marcas a gente leva?
O norte do Brasil é um povo muito aguerrido, missionário. E não só os nativos, paraenses, maranhenses e os amapaenses. Não. Quem chega para cá, muita gente que veio do sul, do centro-oeste, que veio do nordeste, gente que veio de outros países estão aqui nessa região por trabalho, ou por família, ou por outro motivo, eles terminam agregando esse sentimento a eles também, que é o caso da minha família, que alguns vieram de fora para essa região. Esse espírito agregador de estar junto, de você bater palmas na porta de uma casa ou até de um apartamento, a pessoa entra aí. Ou seja, não pergunta quem está aí. Em outras regiões, por questões de segurança, de risco, as pessoas perguntam quem é, o que você quer. Aqui você bate palmas, entra aí, chega aí, né? É o jeito nortista de ser, né? Muito receptivo. Então, o que eu levo? Eu levo esse povo, essa marca, esse carinho. Mas algumas coisas ficam muito bem marcadas na mente e no coração, né? Quando assumimos a União Norte Brasileira, o projeto missionário era 7 pilares de esperança, né? Um movimento bonito, pautado aí com pequenos grupos, duplas missionárias, classes bíblicas, evangelismo pessoal, evangelismo público. E as marcas foram se adequando, aí tirou o número 7, o pequeno grupo base da comunidade, aí ficou pilares de esperança. E aí logo depois a igreja se renovou. Na verdade, Gerlane, a gente percebe assim, ó, a igreja trabalhou um tempo com foco em processos e resultados, né? Quantas igrejas o pastor plantou, quantas pessoas o ancião atende, quantas pessoas são fiéis, dizimistas, quantos frequentam a igreja, quantas pessoas foram atingidas na comunidade, quantos foram batizados. Então, o quantitativo, isso é importante, resultados são importantes em todas as áreas da vida. A igreja avançou para as estratégias, projetos. Quais são os projetos que você está fazendo? Quais são as estratégias que você usa? Qual a metodologia que você aplica? Isso é bonito, necessário. Hoje a igreja está num outro nível. Ela não deixou de validar e de relevar os resultados, são importantes. Ela não abandonou os processos e estratégias. A Igreja Adventista, se você clicar no Google e perguntar qual é a igreja mais organizada do mundo, o Google vai responder. É uma igreja pautada em organização séria, transparente, relevante, muito prática, simples, mas muito especial. E, em terceiro lugar, a igreja começou a focar em gente, em pessoas. Então, por que pessoas hoje? Porque as pessoas, elas fazem os projetos, elas usam as metodologias e estratégias e elas alcançam os resultados. Então, a igreja tem um lema, que é a gente cuidando de gente, e aí levantou esse movimento, os jovens do Norte levantaram essa bandeira, União Norte, União Forte. Isso impactou e terminou sendo um acróstico, essas letras da palavra forte. A palavra forte para a União Norte não é arrogância, não é petulância, não é comparação, não é competição. É mais assim, cooperação. Porque o F é de fidelidade. Tudo começa com a minha fidelidade com Deus. Eu vou para a presença de Deus de manhã cedo, tudo que eu tenho, tudo que eu sou vem de Deus. Então, fidelidade é tudo na vida. Então, o fato de ser crente, ir para a igreja, ter uma religião, é porque eu sou fiel a Deus. Aquilo que você falou lá no começo, né? Intimidade com Deus. Aí, a segunda letra da palavra forte, a letra O, é de oração, porque quem é fiel tem comunhão. E a Bíblia diz orar sem cessar. Aí, o relacionamento, é vida em comunidade, né? E isso é muito necessário. Nós falamos hoje, nós somos seres coletivos, gregários, né? Então, o F de fidelidade, o O de oração, o R de relacionamento, o T é de testemunho, porque quando eu tenho fidelidade com Deus, eu oro, eu me relaciono, eu vou impactar a vida de alguém. Aconteceu com meu pai foi impactando a nossa família. Uns aceitaram mais rápido, outros demoraram. Você e a tua avó, e quem está nos ouvindo agora, alguém está falando de Jesus para essas pessoas. E essas pessoas que estão nos ouvindo devem estar falando para alguém. Então, a gente testemunha. Esse é o nosso papel, pessoal. Aqui no Norte a gente usa, e a igreja está usando uma palavra muito forte chamada discipular. Discipular, o pastor Paulo Godinho diz assim, discipulado é estar do lado, discipular começa no lar. Ele faz essa ligação, isso é bem interessante. Então, o discipulado, ele é esse testemunho que eu tenho, meu pessoal. Eu não preciso ter um curso, um diploma para fazer isso, né? Testemunho. Então, F de fidelidade, O de oração, R de relacionamento, T de testemunho e o E de evangelismo. O evangelismo não é um programa. Tem gente que diz assim, Gerlane, eu vou tirar um tempo para fazer um evangelismo, para eu evangelizar lá no presídio, lá no hospital ou na rua. Não, isso são atividades. Evangelizar, tua avó te evangelizava com convite, com a oração dela, com um chamado.
Então, na escola, na faculdade, no ônibus, onde eu estou, a gente pode evangelizar. O evangelismo não é só um método. Muita gente olha para a União Norte e fala assim, a União Norte faz muito evangelismo. Não, a União Norte ela é de evangelistas. E Paulo diz assim, olha, cumpre cabalmente o teu ministério, faz a obra de um evangelista. Mesmo que eu não tenha o dom, porque tem gente que tem dom de pregar para multidões, usar o microfone, usar a televisão, as redes sociais, e impactam, né? É o dom, foram chamados para isso. Outros não têm esse dom, tem o dom de visitar, de orar, tem o dom de pregar ou de cantar, e muitos outros dons. Não importa o dom, todos eles podem evangelizar. Isso é maravilhoso. Então, a marca que eu levo da União Norte é um povo simples, mas é um povo missionário. Quando você encontra um jovem, ele já está pensando em outro jovem. Um universitário está pensando em outro colega. Uma dona de casa está pensando como é que ela vai evangelizar uma amiga dela, uma vizinha dela. E isso me impacta. Isso é para mim, assim, é a maior marca da União Norte, essa marca de missão. Vou falar em marca. A gente está falando de marcas aqui. E você viu aí, né? E ouviu também toda essa trajetória que a gente começou. Estamos aqui com o presidente. Aí a gente explicou como é que se dá essa trajetória toda para poder, né, chegar de repente a títulos que as pessoas admiram. Como o senhor bem disse, eu sou pastor. O meu sonho era ser pastor. Tem títulos, cargos, enfim, que algumas pessoas admiram e levam muito em consideração, mas foi por conta do meu trabalho, né? E uma coisa interessante que eu guardei aqui que o senhor falou foi a questão do seu pai. Quando ele ligou e perguntou, mas você vai deixar de ser pastor? Você vai deixar de ser pastor? E você, não. Então, é isso. Isso basta. Eu acho que foi a forma dele sempre tentar lhe trazer a sua origem, né? Para que tudo isso, títulos e cargos, não possam ultrapassar isso. Vou trazer sempre ele a origem, né? E em toda essa sua trajetória, todos os passos que o senhor deu aí, que o senhor nos contou aqui agora, você acha que isso foi um pilar para poder basear todo esse seu trabalho? Porque a gente percebeu, os pastores viam algo diferente no Senhor, porque não, olha, você não vai nem para casa, eu lhe quero aqui, agora eu vou lhe conduzir para cá. O que você acha que era esse diferencial que eles viam? Tem a ver com isso, sempre trazer essa origem? Ou você pode se dirigir até aos pastores agora, nesse momento, né? De dizer toda a minha trajetória, porque às vezes é ruim a gente falar de si mesmo, né? Eu acho que o que eu fiz foi isso, é por isso que eu era especial. Não é bem assim. É dizer, não, olha, eu tentava fazer isso, e por causa disso eles viam algo diferente em mim. Legal. Veja, você tem razão, né? Quando perguntaram para João Batista, disseram para ele assim, João, você é o Messias? Ele disse, não. Você é o profeta, Elias? Ele disse, não. Então, quem é você? Ele disse, eu sou a voz que clama no deserto, preparando o caminho para o Messias. Então, João Batista, ele sabia quem ele era e quem ele não era. Isso me deu, no começo do meu ministério, isso que você falou. Eu não tenho dificuldades de dizer das minhas fragilidades, minhas limitações, eu sou um ser humano. Por detrás do título tem um homem, um pai de família, que ora, que chora, que enfrenta desafios, que tem conta para pagar, que tem todos os desafios de um pai de família. Mas também eu não tenho dificuldade de dizer aquilo que Deus tem me abençoado, os talentos que Ele tem dado. Isso é maravilhoso. Por quê? Quando João Batista sabia quem ele era e quem ele não era, ele conhecia suas capacidades e as suas limitações. Isso é muito legal hoje. O ser humano precisa disso. Todo líder precisa disso. Porque senão ele vai ter baixa estima quando ele vê alguém pregando melhor do que ele. Ele vai ter autoestima elevada quando ele vê alguém fazendo algo pior do que ele. Isso não é correto. Na verdade, diante de Deus, nós temos o mesmo valor. Então, quando eu sei quem eu sou, eu sei quem eu não sou. Então, isso é muito legal para qualquer líder, principalmente para nós pastores. Aí você perguntou, e o que você acha que eles viram em você que pode ter chamado a atenção e ajudar? Você mexeu comigo, porque raízes, origens,
Mexe com o nosso racional, a gente mentaliza, racionaliza, mas mexe no coração. Eu venho, como eu te falei, de uma família muito simples, humilde, 3 irmãos, 5 irmãs, são muito queridos, nossa família é muito grude, né? E quando perdi o meu irmão caçula, o filho, carinhosamente chamado assim, era o mesmo nome do meu pai, Raimundo Filho, e a família se uniu mais ainda, porque a gente percebeu que o caçula morreu. Então, qualquer um pode ir a qualquer momento, e a brevidade da vida ficou muito séria para nós. Então, a gente passa todo o tempo, a gente não passa um dia sem se falar. É uma mensagem, um recadinho, uma oração que a gente manda, mas a gente não fica sem se falar. Então, você perguntou, pastor, quais as origens aí, raízes? Então, a primeira coisa que eu diria para um líder é: não esqueça suas origens, não negue suas raízes. Elas te fizeram ser o que você é hoje. Você em alguns momentos mencionou meu pai, falou da tua avó. Nós somos o que somos porque eles foram o que foram, né? Então nós estamos aqui no ombro de gigantes. Alguém trabalhou antes da gente. Por isso que eu reconheço com muito carinho os pioneiros que passaram aqui. A União Norte vai fazer 90 anos. Eu sou o 10º presidente aí. Então veja, é um período bom. Eu fiquei 13 anos, outros colegas ficaram 4, 5. O pastor Léo Haller lá no começo ficou mais de 20 anos, né? Então, uma trajetória muito positiva, muito legal. E que valores eu vejo? Primeiro, eu gosto muito das coisas simples. A simplicidade ela tem lugar em qualquer ambiente, não importa. Então, a simplicidade... E há até um livro chamado Igreja Simples, que tenta trazer essa relevância, né, do simples. A prova que eles utilizam, um dos exemplos, é o iPhone, um celular que faz sucesso no mundo inteiro e que ele descomplicou o aparelho. É um botão só, você apertou, ele já liga e abre todas as opções, correto? Uhum. Os outros aparelhos anteriores você tinha que fazer um processo, ligar no power, depois fazer um outro processo para abrir, para fazer ligação, para fazer outra atividade. Uhum. O simples está tomando de conta do universo. Deus é um Deus simples. Então, eu acredito que essa simplicidade, não só eu, mas da família e de outros líderes, chamam a atenção. E as pessoas gostam. As crianças, os idosos, a família. E quando você fala de coisas simples e de maneira simples, você pode ensinar coisas profundas com simplicidade. Todo mundo vai gostar. Outra coisa que eu gosto muito e que me ajudou muito nessa caminhada é não parar de aprender. Eu aprendo com quem trabalha comigo, meus colegas, aprendo com quem me lidera, meus líderes, e eu aprendo com quem eu lidero. Eu sempre gosto de aprender, de perguntar, e de valorizar a ideia do outro, de usar outras ideias e não ter nenhuma dificuldade disso, né? Você tem uma ideia legal, Gelenta? Então vamos fazer juntos. A ideia é sua, mas a gente vai executar juntos, né? Então isso é muito bom. Isso tem me ajudado desde o começo também, né? De não ter preciosismo, né? Não, eu fiz, eu faço. Outra coisa que eu digo sempre, né? A União Norte não é a minha união, eu que pertenço à União. A sala da presidência não é a minha sala, é a sala da igreja, eu trabalho lá. A secretária, né? Trabalharam no tempo que eu estou aqui 2 secretárias, a Josi e agora a Beth, né? E aí não é a minha secretária, né? É a secretária da igreja, né? Eu não posso ser injusto, né? Antes da Beth teve uma menina que ajudou muito a gente também, trabalhou no serviço voluntário. Então, não é a minha secretária, é a secretária da igreja. Eu trabalho junto com ela, eu sou um servidor da igreja. Eu estou na presidência e ela na secretaria. Então, essa visão é muito legal, me ajuda muito. E aí você falou aí de funções e títulos. O princípio é assim, ó. O chamado é de Deus, a função é da igreja. Ela diz quando, onde e o que a gente vai fazer. Hoje você está assessora de comunicação. A igreja pode te convidar para ser uma repórter em outra situação ou para assumir uma outra função. A função é da igreja. Ela dá e ela convida, né? O chamado é de Deus, a função é da igreja, o ministério é nosso. Ninguém tira o nosso ministério, ninguém tira o teu ministério. Você pode receber por ele ou trabalhar voluntariamente, o lugar pode mudar as circunstâncias, mas o ministério nunca muda, né? A missão é maior do que a função. Se eu pudesse achar uma palavra, seria simplicidade? Para o seu ministério, assim? Para essa trajetória? Eu não consigo colocar em uma só, mas eu gosto muito da simplicidade e espiritualidade. Porque tudo é de Deus, a igreja é de Deus, nossa vida pertence a Ele, a família, os amigos que temos, aquilo que você falou, tudo ao redor do ministério. Então, se eu puder, eu coloco as duas, né? Simplicidade, a nossa parte de viver, e a espiritualidade, essa conexão com Deus o tempo inteiro. Tem que depender dele. A gente está falando aqui sobre
esse encerramento de ciclo aqui na União Norte, 13 anos, você acabou de mencionar. Para quem está ouvindo e vendo a gente aí, só para situar, o pastor recebeu um chamado lá para a União Centro-Oeste Brasileira, vai assumir agora o departamento de mordomia cristã, voltando um pouquinho para a origem também, né, pastor? Aonde eu comecei. Olha só. Exatamente. Né? Você acha que tudo está conectado? Deus tem propósito para todas as coisas, né? Imagina. E voltar com mais uma experiência muito maior. Imagina com grandes coisas o Senhor vai fazer ainda, né, nesse lugar. Esse lugar deve estar necessitando muito do seu trabalho, da sua simplicidade, da sua espiritualidade para servir lá. E eu queria lhe perguntar também se o senhor tem noção de que essa sua simplicidade, essa sua espiritualidade que o senhor exerceu aqui durante 13 anos, o senhor tem noção do que ela causou na vida das pessoas? Que marcas ela trouxe para a vida das pessoas? Na verdade, a gente não faz ideia, né? A gente recebe alguns feedbacks de um ou de outro no carinho, no contato, mas assim, a gente não imagina porque algumas pessoas convivem com a gente, outras acompanham, observam. Ontem eu recebi uma mensagem de alguém que disse: o senhor não me conhece, eu consegui seu telefone com o meu pastor, mas eu quero lhe dizer que eu oro todo dia. Aí isso não tem preço, não tem preço. E agora indo para outra realidade, outra geografia, mas é um povo muito querido, né? Eu nasci do outro lado do rio ali, então vou atender o Goiás, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Distrito Federal, uma região grande como a nossa também, povo muito querido com certeza, e eu acredito no melhor de Deus. O melhor de Deus para mim, durante esse tempo, foi aqui. O melhor de Deus para mim agora vai ser onde Ele me levar. Ser. Deus só nos leva onde Ele pode nos abençoar. Inclusive, eu falei isso, se o senhor tem noção, ontem, nós estamos gravando aqui, porque o pastor daqui a pouquinho ele vai se despedir da gente, e ontem nós tivemos a sua despedida, é só uma formalização, né? Um até logo, mas é uma formalização, umas homenagens ali no culto aqui do escritório da União Norte Brasileira. Se você de repente não sabe, nós estamos em Belém do Pará, a sede da União Norte Brasileira, que é da Igreja Adventista Pará, Amapá, Maranhão. E aqui no escritório nós tivemos ontem uma celebração, um culto. E, pastor, durante esse culto, você sabe, eu tomo conta das redes sociais aqui da igreja, na União Norte, e eu fiz uma live ali, bem rápida, do momento que o senhor estava falando ali no final. E aí eu postei lá na rede, deixei registrado. E a gente recebeu alguns comentários. De tantos comentários que eu vi aqui, eram só positivos. O senhor falou assim, a gente às vezes recebe umas críticas, mas aqui não tem, aqui é zero. E eu vou ler alguns aqui, poucos, não vai dar para ler tudo, para o senhor poder ter essa noção. O senhor falou, eu perguntei, o senhor tem noção do que o senhor provoca na vida das pessoas? E você fala, a gente tem mais ou menos. E eu vou ler um pouquinho aqui, por exemplo, o Edson, eu vou ler só o @Edson86, é o usuário dele, ele escreveu aqui: minha gratidão pela sua liderança. Obrigado pelas mensagens simples e profundas, pela gestão humilde e pelo amor transbordante pela obra de Deus. Deixo aqui a minha admiração por ser um bom pastor. Que nosso Deus continue abençoando o Senhor e a sua família. Aqui é o pastor J, que comentou aqui, ele disse: você marcou a história da UNB com criatividade e espiritualidade, com oratória e oração. Que bênção poder iniciar o ministério pastoral sob sua liderança. Agora o Senhor lhe chama para outra missão, dentro da missão máxima. Vai seguro nas mãos dele e ele lhe dará muito mais amigos, vitórias e almas para o reino de Deus. A Uliane Araújo disse: grande líder leonino, Deus te conduza sempre com essa humildade e desejo de chegar ao céu. Silvano diz: Deus vos abençoe no ministério por onde estiverem.
um dia estaremos juntos, todos, para não mais nos separarmos. A Djanira Moraes diz: isso aí, meu presidente, o senhor fez diferença. Vai ser sempre nosso amado presidente. Que o Senhor continue sendo um homem segundo o coração de Deus. Estarei sempre orando por vocês. Maranata. O Vieira Marcivaldo Vieira, né, disse: não sou de falar muito, mas o pastor Leonino foi uma bênção. Ou seja, ele com certeza não tem o costume de falar em rede, mas ele: não, vou parar aqui e vou deixar uma mensagem para ele. O Alexandre disse: grande líder, que Deus continue conduzindo a vida do pastor Leonino e demais pastores que estão saindo da União Norte. O Evaldo de Jesus disse: exemplo de pastor, liderança e pai. Seja bênção onde você for. O Renan aqui, que sempre canta com a gente do Face, diz: grandes líderes, Deus continue abençoando e guiando nessa nova etapa. O Fábio diz: grandes líderes, aonde forem serão bênção, tenho certeza. Aí, pastor, a Rosana Rosabella finalizou e disse aqui: seja bem-vindo, pastor Leonino. Ou seja, já legal, tem obrigada. Gente lhe esperando, já tem corações abertos para receber o seu ministério, a sua simplicidade, a sua espiritualidade. E o Senhor deixou grandes marcas aqui. Viu? Pode não ter noção disso. Ontem teve uma prévia da noção. Inclusive, particularmente falando, eu também fiz a minha homenagem lá, porque o pastor... eu tenho a alegria, o orgulho de dizer que o pastor celebrou o meu casamento, e isso vai ser para sempre marcado. Mais marcas. Continue fiel. Por favor. E continue orando pela minha família também. Amém. Né? E por todas essas pessoas que o Senhor deixou marcas na vida delas, né? Lembre-se, eu vou até reutilizar a frase que eu disse ontem, que o Senhor pode ter celebrado inúmeros casamentos, assim como inúmeros batismos de pessoas e várias coisas que o Senhor realizou na vida das pessoas. Mas o Senhor celebrou o meu casamento, e isso eu nunca vou esquecer. E sempre vai ficar marcado as suas palavras. Assim como na vida das pessoas que o Senhor batizou, que o Senhor evangelizou, que o Senhor orou, que o Senhor levou uma palavra em algum dia nessa trajetória aqui. Vai ficar marcado para sempre. Né? E que as portas do Pará aqui estão sempre abertas, né? Por favor, venha aqui nos visitar. Afinal de contas, é a sua casa, o seu berço. Né? As raízes. Né? As raízes. Nós falamos o tempo inteiro aqui de raízes, de origens, que tem regado o seu ministério aí, né, esse tempo todo. E, para quem está ouvindo, de repente, tá aí a dica do sucesso. E como o pastor sempre diz, sucesso em Cristo. Só nele. Né, pastor? Inclusive porque sucesso só em Cristo, né? É assim que a gente deve desejar. E eu acho que algo mais marcante mesmo no Senhor, que inclusive falamos muito ontem, é como o Senhor ilustra assim, esse amor de Deus, como o Senhor expressa esse amor de Deus nessa sua simplicidade, né? Tudo que o Senhor faz e fala é sempre para a honra dele, sempre para a honra e glória do Senhor. Isso faz toda a diferença no ministério de um pastor. Como o Senhor sempre falou aqui e repetiu muito, meu sonho era ser um pastor. E pode ter certeza que muita gente, e eu me incluo nisso, quando pensar no que seria um pastor, no que seria um ideal de pastor aqui, né, como um portador da mensagem dele, de Deus, eu posso falar bem tranquilamente, pastor Leonino. Amém. Eu posso dizer. Exemplo de um pastor, para mim, referência, pastor Leonino. Tá? Que o Senhor possa abençoar sempre a sua vida, continuar abençoando, possa manter no Senhor esse espírito aí desse pastor de origem, original, né? Que nós possamos, todas as vezes que olhar para o Senhor, possa ver Jesus, possa ver a imagem e semelhança dele, em tudo que o Senhor fizer, em tudo que o Senhor tocar, em tudo que o Senhor
desenvolver dentro desse ministério, tá? Vida longa para o seu ministério. Muito obrigada, pastor, por esse presente aqui que o senhor está deixando para a gente, para deixar registrado, assim, pra gente, sempre que a gente sentir uma saudade, acessar lá e assistir, né? E vamos nos encontrar por aí, ainda muito, se Deus quiser, né, pastor? Se não, o encontro lá já está marcado, que nem disseram aqui no comentário, né? Se a gente não se encontrar por aí ainda, na eternidade a gente vai viver todo mundo junto para, como o nosso amigo falou aqui, nunca mais nos separar. Né, pastor? O senhor pode aí, eu sei que você está emocionado, ontem já foi um turbilhão de emoções. Hoje foi bem impactante. Né, mas diga aí para essas pessoas o que o senhor deixa de recado. Não é o último, porque a gente vai estar ali sempre falando, mais um recado para ficar registrado, mais uma marca para ficar registrada aqui para essas pessoas que estão nos assistindo. E para além dessa questão de vou deixar um recado aqui para a trajetória, mas para que elas possam focar a sua mente, o seu coração em Deus cada dia mais. Deixe só registrado mais uma vez aí o que você tem feito na sua trajetória. Olha, deixar duas palavras assim para ir marcando a nossa mente e nosso coração, né? Eu acredito muito na razão e no coração, na emoção, né? A gente não pode viver sem essas duas coisas porque elas nos dão equilíbrio, né? Então eu diria para quem está nos vendo e nos ouvindo Deus e família são nossos maiores tesouros, né? Deus é a prioridade da vida, do universo, e a família é a nossa maior riqueza, né? E amigos e trabalho. Amigos é a família que Deus deixa a gente escolher, e o trabalho é aquilo que nos dá sentido na caminhada, né? Dignifica qualquer pessoa, né? Então ame o seu trabalho, ama aquilo que você faz como um ministério que Deus lhe deu, né? Então, se Deus e família são nossos tesouros, né? Amigos e trabalho é a nossa riqueza, né? Então eu deixo essas palavras no coração de quem está nos acompanhando, né? E como eu disse para você, né? Deus tem sempre o melhor para nós, e nós temos que estar prontos para receber, mesmo que não seja aquilo que a gente pensa em ser, né? Então, a União Norte, maravilhoso tempo aqui, foi o melhor de Deus. Mas Deus está trazendo outro abençoado para cá. Está vindo agora o pastor André Dantas. Eu amo de coração, é um irmão, é um amigo. E eu vou feliz sabendo que a União Norte vai ter um homem de Deus no comando. Simples, humilde, a esposa é daqui do Maranhão, da terra. Então, alguém que já trabalhou entre nós e vem amando esse povo. Então, a gente vai, avança sabendo que agora Deus está chamando. Nós somos missionários, né? E eu gosto muito de missão, admiro muito os jovens que saem para lugares desconhecidos, e chegou a vez de cada um de nós também, agora é minha vez. E eu já fiz isso nesses 27 anos de ministério, né? E eu vou sabendo que Deus tem o melhor, né? E eu não tenho medo do futuro, porque Deus já está lá me esperando. Então a gente vai confiando que Ele está lá, né? E para todos que estão nos acompanhando, acompanhar aqui o Norte 7 Podcast, o que eu digo para eles, você disse, a gente vai acessar com saudade, eu também vou acessar, porque eu também tenho saudade, né? A gente vai, não temos o que lamentar, né? Paulo diz assim, te apresenta como um obreiro que não tem do que se envergonhar. Eu hoje digo isso, não tenho do que me envergonhar. Louvo a Deus por esse povo amado, querido, que me ajudou a aprender tanto. E eu não fiz tudo o que podia por esse povo, por essa igreja, né? Mas o que a igreja fez por mim e essa região, eu amo de coração, né? A cidade, a igreja, os lugares dessa região e o povo acima, né? De qualquer coisa, né? Porque as pessoas são mais importantes. Então, o recadinho final que eu deixo no coração de todos é Deus e família, né? É a nossa base. Se a gente tiver essas duas bases, nossos passos serão seguros. Obrigado, Gê, por essa oportunidade de ouro, né? Você faz parte dessa caminhada aí. Eu vi você na igreja e um dia a líder lá, a irmã Dalgina, disse, olha, essa menina tem um talento incrível, né? Ela canta e fala, mas ela escreve também e pode ajudar a igreja, né? E aquele dia, eu gosto muito de acreditar nos jovens e acreditar nos líderes da igreja, né? Como eu te falei, a gente não conhece todo mundo que é capaz, né? Então, essas coisas são bênção, né? E você também prioriza isso, Deus e família, né? E falando em família, deixo um abraço especial para minhas irmãs, que oram muito por mim, muito. Elas têm uma corrente de oração, né? E isso me sustenta, né? E elas convidam minha esposa sempre para entrar na corrente de oração das irmãs. São 5 mulheres que oram muito por mim, né? Olha só esse e poder. Tenho um irmão, só eu e ele amo de coração, né?
E hoje ele é um adventista, líder de igreja também lá em Rondônia, o Zé Barbosa. Então eu deixo um abraço carinhoso para essa família que ora, que torce, que celebra comigo o ministério. E, claro, minha esposa, a Cleo, a Anne e o Léo, que é nossos tesouros aqui, né? E os amo porque eles amam o ministério e amam o povo, né? A Anne e o Léo, todo mundo é tio. Pode ser o jardineiro, pode ser o motorista, pode ser o diretor, o presidente, todo mundo é tio. Então eles me ensinaram a respeitar as pessoas independente de cargo e função. Então é a lição que eu trago da família também. Então um beijo carinhoso para a minha família e para os irmãos que eu tenho como família também. E para essa equipe abençoada da mídia aqui, que ajuda a gente a chegar mais longe, né? Olha só. Aí o Brunão, o Marcos e os meninos que estão aí por trás também, são vários, né? Você e o Franciomar, e os que trabalham com vocês nos campos, que a gente acompanha muito, né? Alguns aparecem, outros estão sempre nos bastidores, mas é o que faz a gente chegar aonde mais importa, que é no coração das pessoas. Muito obrigado. Muito obrigado, nós que agradecemos, pastor. E para finalizar, não estava previsto. O senhor falou em família, eu lembrei de uma pergunta que eu fiz para o pastor Aquino, que esteve aqui com a gente, e eu vou fazer a mesma. Se o senhor pudesse hoje voltar lá na sua cidadezinha e olhar o Leonino pequenininho, o que o senhor falaria para ele? Bem legal, essa pergunta aí é legal, né? Essa pergunta é boa. O que eu diria para o Léo garoto ali, né? O que eu digo para o meu filho hoje, né? Eu acho que eu diria a mesma coisa, né? Aproveite bem as pessoas, viva com intensidade com as pessoas, né? Aí você falou, a emoção veio porque eu não tenho mais o pai nem a mãe. Aí a gente volta. E aqui eu vivi isso, né? Por isso que eu saio feliz. Então eu diria para o Leozinho, né? Leonino, viva com intensidade, aproveite bem o tempo com as pessoas que estão ao seu redor. Vale a pena. A gente não sabe, né? No meu caso, 13 anos aqui, outros colegas 1 ano e já vão, né? Eu fiquei um ano e meio só em Manaus e aí vivi, mas vivi com intensidade. Então eu diria para o Leozinho, viva com intensidade. Ninguém sabe o tempo que tem. Ele é de Deus. Amém. Amém. Pode ter certeza que ele seguiu esse conselho. Por isso que deixou tanta gente marcada. Muito obrigada, pastor. Amém. Obrigado. Deus continue abençoando muito a sua vida, a sua família e seu ministério. Deus abençoe você e todos que acompanham o Norte 7. Amém. Amém. Muito obrigada, gente. Você que ficou até agora, tá? A gente tá acabando emocionado aqui. Mas tudo bem, é uma emoção boa, é uma felicidade, coração quentinho e com muita gratidão a Deus e gratidão a essa pessoa que está aqui com a gente. Muito obrigada e fique com a gente aí até o próximo episódio. Tchau, tchau.